Olá. Se você está aqui agora, é porque algo te trouxe até esta mensagem. E talvez não tenha sido por acaso. Ao longo da vida, a gente aprende muitas coisas, mas tem aprendizados que demoram anos para chegar. E alguns deles são sobre o poder do silêncio, sobre aquilo que é melhor guardar para si, proteger da energia externa. Eu sei que você já passou por momentos em que compartilhou algo importante e, de alguma forma, sentiu que aquilo perdeu a força. Ou pior, virou contra você. Então hoje, eu quero compartilhar com você 7 coisas que é melhor manter em silêncio. Não por desconfiança, mas por sabedoria, por proteção da sua própria energia e dos seus sonhos. Prepare-se para receber essa sabedoria com o coração aberto. Você merece proteger aquilo que é sagrado para você. Vamos juntos? Existe um momento em que começo a perceber que nem tudo o que penso precisa ser colocado para fora. Não por medo de julgamento, nem por insegurança emocional, mas porque algo dentro de mim entende que certas ideias, sentimentos e intenções ainda estão se organizando. Quando são expostas cedo demais, elas se fragmentam. O que estava se formando com coerência interna passa a se misturar com opiniões externas, ruídos alheios e interpretações que não fazem parte do meu processo. O silêncio, nesse ponto, não é ausência, é proteção. É espaço interno sendo preservado para que algo possa amadurecer sem interferência. Com o tempo, fica claro que palavras não são neutras. Elas moldam estados mentais, reforçam padrões emocionais e dão forma à maneira como a mente percebe a própria realidade. Quando falo algo, não estou apenas informando o outro, estou reafirmando aquilo dentro de mim. E certas afirmações, quando ditas repetidamente, passam a se solidificar como identidade. A mente começa a se alinhar com aquilo que é verbalizado, mesmo que seja algo provisório, passageiro ou mal compreendido. É por isso que nem tudo deve ser dito. Algumas palavras criam estruturas internas antes do tempo. Percebo também que existe uma diferença profunda entre compartilhar por consciência e falar por impulso. Muitas vezes, a fala surge como uma tentativa inconsciente de aliviar tensão, buscar validação ou confirmar algo que ainda não está claro internamente. Nesses momentos, a palavra não liberta. Ela expõe fragilidades que ainda não estão prontas para serem vistas. O que poderia se resolver internamente passa a depender da reação do outro. E isso desloca o eixo. A mente deixa de se organizar a partir de dentro e começa a buscar referências externas para se sustentar. Há pensamentos que precisam de silêncio para ganhar força. Ideias que necessitam de recolhimento para se tornarem claras. Intenções que só se estabilizam quando não são questionadas antes da hora. Quando algo é dito cedo demais, ele se torna vulnerável, não porque seja fraco, mas porque ainda está em formação. Assim como uma semente não se beneficia de ser exposta antes de criar raízes, certos processos internos precisam de tempo, consistência e silêncio para se consolidarem de forma natural e estável. Compreendo então que o silêncio não é isolamento, ele é discernimento. É a capacidade de reconhecer o momento certo de falar e o momento certo de calar. Nem toda verdade precisa ser anunciada imediatamente. Nem todo plano precisa ser explicado. Nem toda emoção precisa ser verbalizada. Quando a mente aprende a observar antes de expressar, algo se reorganiza internamente. A energia deixa de se dispersar. O foco se aprofunda. A clareza aumenta. E aquilo que permanece em silêncio começa a ganhar forma com mais solidez.
Também noto que, ao reduzir o excesso de fala, a percepção se amplia. Escuto mais. Sinto mais. Percebo nuances que antes passavam despercebidas. A mente, menos ocupada em explicar, começa a integrar. Esse estado cria uma sensação de alinhamento interno que não depende de concordância externa. O que faz sentido internamente se mantém, mesmo sem ser validado por ninguém. Essa autonomia mental gera estabilidade. Não uma rigidez, mas uma firmeza silenciosa que sustenta decisões e escolhas com mais coerência. Existe ainda um efeito sutil que acontece quando paro de dizer tudo. A mente deixa de ensaiar discursos, justificar sentimentos e antecipar reações. Esse descanso mental cria espaço para uma presença mais contínua. Não estou preocupado com o que foi dito ou com o que ainda será explicado. Estou aqui. Nesse estado, a energia que antes era gasta em palavras retorna para dentro. Ela passa a nutrir a percepção, o corpo e a clareza emocional. Algo se acalma. Algo se organiza sem esforço. Nesse ponto, percebo que certas palavras, quando ditas repetidamente, reforçam estados que não desejo sustentar. Ao nomear constantemente limitações, conflitos ou medos, a mente passa a reconhecê-los como parte da identidade. O que era apenas uma experiência momentânea se transforma em narrativa. E narrativas moldam realidades internas. O silêncio, por outro lado, interrompe esse ciclo. Ele impede que certos estados se cristalizem. Ele cria espaço para que a mente se reorganize sem rótulos desnecessários. É a partir dessa consciência que começo a entender por que existem coisas que não devem ser contadas para qualquer pessoa, em qualquer momento. Não por segredo, mas por respeito ao próprio processo interno. Quando a mente aprende a escolher o silêncio certo, ela se fortalece. O que precisa crescer, cresce. O que precisa se dissolver, se dissolve. E aquilo que permanece em silêncio ganha consistência. Antes de ser dito ao mundo, algo se organiza dentro, e essa ordem interna muda a forma como tudo passa a se manifestar. Existe um tipo de palavra que parece inofensiva, mas que atua silenciosamente na estrutura interna da mente. São aquelas frases repetidas quase sem perceber, usadas para se definir, se explicar ou se justificar. Quando digo algo sobre mim repetidas vezes, a mente começa a aceitar aquilo como referência. Mesmo que tenha surgido em um momento específico, a repetição transforma a frase em identidade. O que era apenas circunstância passa a ser tratado como verdade contínua. E a mente organiza emoções, decisões e expectativas a partir desse ponto fixo que foi criado pela própria fala. Com o tempo, percebo que a mente não diferencia bem o que é dito por hábito do que é dito com intenção. Tudo o que é verbalizado entra no mesmo campo de organização interna. Ao afirmar constantemente limitações pessoais, dificuldades recorrentes ou histórias de fracasso, a mente passa a operar como se aquilo fosse uma condição permanente. Não há questionamento interno imediato. Há assimilação. A palavra dita se torna um comando silencioso que orienta percepções futuras e reforça padrões emocionais semelhantes aos que originaram a fala. O mais sutil é que essas frases quase nunca são ditas com consciência. Elas surgem em conversas comuns, em explicações rápidas, em respostas automáticas. Ainda assim, cada repetição reforça o mesmo circuito interno. A mente passa a procurar provas que confirmem aquilo que foi dito. A realidade começa a ser filtrada por essa narrativa. Situações neutras passam a ser interpretadas de forma coerente com a identidade verbalizada. E assim, sem esforço aparente, o padrão se mantém ativo.
Quando observo com mais atenção, percebo que muitas dessas palavras não refletem quem eu sou agora. Elas refletem estados antigos, experiências isoladas ou interpretações feitas em momentos de tensão. Mesmo assim, continuam sendo repetidas como se ainda fossem verdadeiras. A fala mantém vivo algo que já poderia ter se dissolvido. Ao dizer, eu reconecto a mente àquela versão antiga de mim mesmo. O corpo responde, as emoções acompanham e o ciclo se reinicia. Nesse ponto fica claro por que esse tipo de frase não deve ser compartilhado indiscriminadamente. Não porque o outro vá usar contra mim, mas porque eu mesmo reforço algo que não desejo sustentar. Cada vez que falo, reafirmo internamente. Cada vez que reafirmo, torno mais familiar aquele estado. A mente prefere o que é familiar ao que é novo. E assim, mesmo desejando mudança, continuo alimentando o mesmo campo interno com palavras que não acompanham minha intenção atual. O silêncio aqui funciona como uma interrupção estratégica. Ao deixar de repetir certas definições, a mente perde o ponto fixo que mantinha o padrão ativo. Surge um espaço. Nesse espaço, novas percepções podem se formar. A identidade deixa de ser reforçada verbalmente e começa a se flexibilizar. Não há confronto direto. Há apenas ausência de reforço, e isso, por si só, já inicia uma reorganização interna profunda e gradual. Também percebo que, quando paro de falar certas coisas sobre mim, a mente começa a buscar novas referências internas. Em vez de repetir o conhecido, ela observa o presente com mais abertura. As emoções deixam de ser antecipadas. As reações diminuem. A experiência passa a ser vivida com menos rótulos prévios. Esse estado cria uma sensação de leveza mental que não depende de afirmações positivas, mas da simples retirada de palavras que já não servem. Esse processo não exige esforço consciente e constante. Ele se sustenta pela escolha silenciosa de não repetir o que limita. Ao não dizer, eu não reforço. Ao não reforçar, eu permito que algo diferente emerja. A mente aprende por exposição repetida. Se a exposição diminui, o aprendizado se dissolve. E assim, aos poucos, certas estruturas internas perdem força sem precisar ser combatidas diretamente. É por isso que aquilo que você diz sobre si mesmo merece atenção extrema. Não como vigilância rígida, mas como consciência suave. Algumas palavras não precisam mais ser ditas. Elas já cumpriram seu papel no passado. Ao deixá-las em silêncio, a mente encontra espaço para reorganizar a própria imagem interna. E essa reorganização silenciosa é o primeiro passo para uma mudança que não depende de esforço, mas de alinhamento interno. Existe um momento específico em que um plano ainda está em gestação interna. Ele não está frágil, mas também não está consolidado. Nesse estágio, a mente ainda organiza possibilidades, ajusta intenções e testa coerência emocional. Quando esse plano é exposto cedo demais, ele passa a sofrer interferência externa antes de ganhar estrutura própria. Opiniões, comentários e reações alheias entram no processo sem que eu perceba. O plano deixa de ser exclusivamente meu e passa a carregar expectativas que não nasceram da minha intenção original. A mente responde de forma sensível a esse tipo de interferência. Ao ouvir dúvidas externas, ela começa a antecipar obstáculos. Ao ouvir entusiasmo exagerado, ela pode criar pressão interna desnecessária. Em ambos os casos, o plano perde neutralidade emocional. Aquilo que deveria amadurecer com calma passa a gerar ansiedade, comparação ou necessidade de validação.
O foco se desloca da execução silenciosa para a reação do outro. E isso enfraquece a consistência interna do processo. Com o tempo, percebo que muitos planos abandonados não falharam por falta de capacidade, mas por excesso de exposição precoce. Ao serem verbalizados antes do tempo, eles perderam energia interna. A mente começou a associar o plano à conversa e não à ação. A sensação de progresso passou a vir do ato de contar e não do ato de construir. Esse deslocamento cria uma falsa sensação de avanço que na prática paralisa a execução real. Existe também um efeito mais sutil. Quando um plano é contado, a mente recebe uma forma de recompensa social imediata. Atenção, interesse ou aprovação geram uma resposta emocional positiva. Essa resposta pode reduzir o impulso natural de agir. O cérebro interpreta que algo já foi alcançado, mesmo que nada tenha sido concretizado. O plano, então, perde urgência interna. O movimento se desacelera sem que eu entenda exatamente o motivo. Ao manter certos planos em silêncio, algo diferente acontece. A energia permanece contida. A mente não dispersa a atenção com justificativas ou explicações. O foco se mantém na próxima ação concreta. Não há necessidade de defender a ideia, nem de adaptá-la ao olhar do outro. Esse silêncio cria um campo interno mais estável, onde o plano pode se organizar de forma coerente com quem eu sou agora, e não com expectativas externas. Nesse espaço silencioso, percebo que decisões se tornam mais precisas. Ajustes acontecem naturalmente, sem conflito. A mente testa possibilidades internamente, sem pressão. Quando algo não faz mais sentido, é abandonado com leveza. Quando algo se fortalece, ganha clareza. O plano amadurece por alinhamento interno e não por validação externa. Esse amadurecimento silencioso aumenta significativamente a chance de execução consistente. Outro ponto importante é que o silêncio protege o plano de interpretações alheias que não correspondem à sua essência. Cada pessoa escuta a partir da própria experiência. Ao contar um plano ainda em formação, ele pode ser interpretado de forma distorcida. Essas interpretações retornam para mim como conselhos, alertas ou críticas. A mente tenta acomodar tudo isso, mesmo quando não é pertinente. O plano se fragmenta para agradar perspectivas que não fazem parte do meu caminho. Quando escolho não contar, não estou escondendo, estou preservando. Preservar é permitir que algo cresça até sustentar o próprio peso. Um plano sólido não precisa de defesa. Ele se apresenta naturalmente quando está pronto. Até lá, o silêncio funciona como um ambiente de incubação. Um espaço onde a intenção se fortalece sem ruído, sem pressa e sem interferência. É por isso que nem todo plano deve ser compartilhado. Não por desconfiança do outro, mas por respeito ao processo interno. Algumas ideias precisam primeiro se tornar realidade em mim antes de se tornarem palavras. Quando isso acontece, o plano não depende mais de opiniões. Ele encontra o próprio caminho. E o silêncio que o protegeu no início se transforma na base da sua força quando finalmente se manifesta. Existe um tipo de medo que surge apenas como movimento interno momentâneo. Ele não é um aviso real, nem uma verdade consolidada. É apenas uma resposta da mente diante do desconhecido. Quando esse medo é verbalizado cedo demais, ele ganha forma, peso e permanência. A palavra transforma uma sensação passageira em narrativa. Aquilo que poderia se dissolver sozinho passa a ser reforçado pela fala. A mente começa a tratar o medo como algo concreto, digno de atenção contínua.
Ao falar sobre dúvidas internas, percebo que a mente tenta organizá-las através da linguagem. Porém, nesse processo ela também as fixa. O que era apenas uma possibilidade passa a ser interpretado como um problema real. A fala cria imagens mentais mais vívidas, emoções mais intensas e expectativas negativas mais consistentes. Cada vez que a dúvida é contada, ela se reafirma. O campo emocional se ajusta para acomodá-la. E assim, sem perceber, eu alimento aquilo que desejo superar. Existe ainda a influência do olhar externo. Quando expresso meus medos, recebo respostas baseadas na experiência do outro. Essas respostas nem sempre ajudam. Às vezes ampliam a preocupação, adicionam cenários que eu ainda não havia considerado ou reforçam inseguranças que poderiam ter se dissipado sozinhas. A mente, sensível às sugestões, absorve essas informações e as incorpora ao medo original. O que era pequeno cresce, o que era transitório se prolonga. Com o tempo, noto que muitos medos perdem força quando não são verbalizados. Ao permanecerem no campo interno, eles não encontram estrutura para se sustentar. A mente observa, reconhece e segue. O medo surge e se dissolve como um movimento natural. Sem a palavra para fixá-lo, ele não se cristaliza. Esse processo cria uma relação mais saudável com a incerteza. A mente aprende que nem toda sensação precisa ser nomeada ou compartilhada. O silêncio, nesse contexto, não é repressão. É discernimento. É a capacidade de reconhecer que algumas dúvidas são apenas ruído momentâneo. Ao não falar, eu não nego. Eu apenas não reforço. Esse não reforço permite que a mente retorne ao estado de equilíbrio sem conflito. A energia que seria gasta em explicações e justificativas permanece disponível para a ação consciente e para a presença no momento atual. Também percebo que, ao reduzir a exposição verbal dos medos, a confiança interna se fortalece. A mente deixa de buscar confirmação externa para cada incerteza. Ela aprende a lidar com o desconhecido de forma mais autônoma. Esse fortalecimento não acontece por afirmações positivas, mas pela ausência de repetição negativa. O campo emocional se reorganiza naturalmente quando não é constantemente reativado por palavras. Outro efeito importante é que o silêncio impede que o medo se transforme em identidade. Quando falo repetidamente sobre inseguranças, começo a me perceber através delas. A mente passa a associar quem eu sou ao que temo. Ao manter esses movimentos internos sem voz, eu preservo a flexibilidade da identidade. O medo não define, ele apenas passa. E essa passagem se torna mais rápida quando não encontra eco na linguagem. Com o tempo, percebo que muitos medos sequer retornam quando não são alimentados verbalmente. Eles surgem, são percebidos e se dissipam. A mente aprende que não precisa reagir a tudo. Essa maturidade emocional cria estabilidade interna. Não uma ausência de desafios, mas uma relação mais equilibrada com eles. O silêncio se torna uma ferramenta de regulação, não de fuga. É por isso que nem todo medo precisa ser contado. Alguns existem apenas para sinalizar ajustes internos momentâneos. Ao mantê-los em silêncio, eu permito que cumpram seu papel e se dissolvam. A mente se organiza, a confiança retorna, e aquilo que parecia pesado perde força simplesmente porque não foi transformado em palavra. Existe um tipo de intenção que nasce clara, mas ainda não está estabilizada internamente. Ela surge como sensação de direção, não como decisão final. Quando essa intenção é verbalizada cedo demais, ela se expõe a expectativas externas que ainda não correspondem ao seu estado real. A mente, ao ouvir reações alheias, começa a ajustar a intenção para agradar, justificar
ou se proteger. O que era simples se torna complexo. O que era interno passa a depender de validação. Ao falar sobre intenções positivas antes de elas se consolidarem, percebo que a mente cria uma obrigação silenciosa de sustentar aquilo que foi dito. Essa obrigação gera tensão. Em vez de permitir que a intenção amadureça naturalmente, a mente começa a se cobrar coerência externa. Cada ajuste interno passa a parecer uma contradição pública. O processo deixa de ser fluido e passa a ser rígido. E essa rigidez enfraquece a autenticidade da intenção original. Existe também um efeito emocional sutil, quando uma intenção é compartilhada cedo demais. A mente recebe respostas que ativam expectativa, comparação ou cobrança. Mesmo comentários bem intencionados podem gerar pressão. A intenção passa a carregar o peso do olhar do outro. O foco se desloca do alinhamento interno para a manutenção de uma imagem. Isso fragmenta a energia que deveria estar concentrada na integração da intenção com o estado emocional atual. Quando mantenho certas intenções em silêncio, algo diferente acontece. A mente testa a coerência sem interferência. Ajustes são feitos com honestidade interna. Se a intenção muda, muda com naturalidade. Não há necessidade de explicar. Não há sensação de falha. O silêncio permite flexibilidade. Ele cria um espaço seguro onde a intenção pode se transformar sem conflito até encontrar a forma que realmente corresponde ao meu estado interno. Também percebo que intenções silenciosas tendem a se tornar mais fortes com o tempo. Não porque são repetidas verbalmente, mas porque são vividas internamente. A mente começa a alinhar pensamentos, emoções e ações de forma gradual. Esse alinhamento não é forçado. Ele surge como consequência da consistência interna. A intenção deixa de ser ideia e começa a se manifestar como comportamento natural, sem esforço consciente excessivo. Outro aspecto importante é que o silêncio protege a intenção de interpretações limitantes. Cada pessoa escuta a partir do próprio mapa mental. Ao compartilhar uma intenção ainda em formação, ela pode ser reduzida, distorcida ou mal compreendida. Essas interpretações retornam para a mente como ruído. O silêncio impede esse ruído. Ele mantém a intenção íntegra até que ela se sustente por si mesma. Com o tempo, noto que intenções que amadurecem em silêncio se manifestam com mais clareza quando chegam ao mundo externo. Elas não precisam de explicação detalhada. Elas são percebidas pela coerência entre atitude, presença e escolha. O que foi construído internamente se expressa naturalmente. Nesse ponto, a palavra não antecede a ação. Ela apenas acompanha algo que já está sólido. É por isso que nem toda intenção positiva precisa ser anunciada. Algumas precisam primeiro se tornar parte da estrutura interna. Quando isso acontece, elas não dependem mais de incentivo externo. Elas se movem com consistência própria. O silêncio, nesse caso, não adia a manifestação. Ele a fortalece. E aquilo que foi protegido no início se revela com mais clareza quando finalmente se expressa. Existem estados emocionais que surgem como parte natural do processo interno, mas que ainda não precisam ser observados por ninguém além de mim. São fragilidades momentâneas, ajustes finos da sensibilidade, sinais de reorganização emocional. Quando essas fragilidades são verbalizadas antes do tempo, a mente tende a fixá-las. O que era transitório ganha peso. A palavra transforma uma sensação passageira em algo que parece mais definitivo do que realmente é. Ao falar sobre fragilidades, percebo que a mente passa a revisitá-las com mais frequência. A linguagem cria um ponto de retorno. Cada vez que conto,
revivo. Cada vez que revivo, reforço. O campo emocional se reorganiza em torno daquilo que foi dito. Mesmo quando a intenção é apenas desabafar, a repetição cria familiaridade com o estado. E a mente tende a manter aquilo que se torna familiar, mesmo quando já não é necessário. Existe também a reação do outro. Ao ouvir uma fragilidade, o outro responde a partir da própria percepção, da própria história e das próprias limitações. Essas respostas, ainda que bem intencionadas, entram no campo emocional e influenciam a forma como passo a me perceber. O que poderia se dissolver internamente passa a ser sustentado por comentários, conselhos ou interpretações que não refletem exatamente o que estou vivendo. A fragilidade perde a chance de se resolver em silêncio. Quando mantenho certas emoções sem voz, algo se ajusta naturalmente. A mente observa sem julgar. O corpo processa. O estado se movimenta. Não há necessidade de explicação nem de validação. O silêncio cria um ambiente seguro para que a emoção cumpra seu ciclo completo. Sem a palavra para interromper ou fixar, ela se transforma. O que era desconforto vira compreensão. O que era tensão vira aprendizado interno. Percebo também que o silêncio preserva a dignidade emocional. Nem toda vulnerabilidade precisa ser compartilhada para ser legítima. Algumas precisam apenas ser sentidas e integradas. Ao não expor tudo, eu mantenho o eixo interno. A mente não se fragmenta tentando sustentar versões de si mesma para diferentes pessoas. Existe uma coerência silenciosa que protege a integridade emocional enquanto o processo acontece. Outro ponto importante é que o silêncio impede que fragilidades momentâneas se tornem rótulos. Quando falo repetidamente sobre um estado emocional difícil, corro o risco de passar a me identificar com ele. A mente cria associações. A emoção deixa de ser experiência e passa a ser identidade. Ao manter esse estado sem voz, eu evito essa cristalização. A emoção passa. A identidade permanece flexível. Com o tempo, percebo que fragilidades que amadurecem em silêncio costumam gerar mais força do que aquelas que são expostas cedo demais. Elas se transformam internamente em discernimento, empatia e presença. Não precisam de justificativa externa. Quando eventualmente são compartilhadas, surgem como compreensão, não como ferida aberta. O silêncio permitiu que o processo se completasse antes de se tornar palavra. É por isso que nem toda fragilidade emocional precisa de testemunha. Algumas pedem apenas atenção interna. Ao respeitar esse espaço, a mente se organiza com mais suavidade. O emocional se estabiliza sem esforço. E aquilo que parecia sensível encontra equilíbrio sem precisar ser explicado. O silêncio, nesse caso, não esconde. Ele cura. Existe um momento em que um resultado começa a aparecer, mas ainda não está estabilizado internamente. Ele surge como sinal de mudança, não como conclusão. Quando esse resultado é anunciado cedo demais, a mente cria uma expectativa de continuidade que ainda não foi integrada. A fala antecipa uma vitória que ainda está em formação. E essa antecipação pode gerar pressão interna para manter algo que ainda está se organizando. Ao compartilhar resultados antes de eles se tornarem consistentes, percebo que a mente passa a operar sob vigilância. Existe um esforço silencioso para provar que aquilo é real, duradouro e legítimo. O foco se desloca da integração interna para a manutenção da imagem externa. O que deveria ser assimilado com calma passa a ser defendido. Esse movimento consome energia que poderia estar sendo usada para consolidar o próprio resultado. Existe também a influência do olhar externo.
Ao ouvir comentários, comparações ou expectativas alheias, a mente começa a medir o resultado a partir de parâmetros que não fazem parte do meu processo. O que era um avanço pessoal passa a ser avaliado como desempenho. Essa mudança de referência cria tensão. A mente tenta corresponder, ajustar ou repetir algo que ainda não encontrou estabilidade interna. O resultado perde naturalidade. Quando mantenho certos avanços em silêncio, algo diferente acontece. A mente tem espaço para reconhecer o novo estado sem pressão. O corpo se adapta. As emoções se ajustam. O resultado deixa de ser evento e começa a se tornar padrão interno. Esse processo de integração é essencial. Sem ele, qualquer conquista permanece frágil. O silêncio oferece esse tempo de assimilação que permite que o resultado se sustente por si mesmo. Também percebo que resultados silenciosos tendem a se aprofundar. Sem a necessidade de explicação, a mente observa os próprios movimentos com mais atenção. Ajustes finos acontecem naturalmente. O que não se mantém é abandonado sem frustração. O que faz sentido se fortalece. Esse refinamento interno aumenta a consistência do resultado e reduz a chance de oscilação abrupta. Outro aspecto importante é que o silêncio protege o resultado de comparações desnecessárias. Cada processo tem ritmo próprio. Ao expor cedo demais, a mente passa a se comparar com trajetórias que não correspondem à sua realidade. Isso gera ansiedade ou desânimo. O silêncio mantém o foco na própria experiência. Ele preserva a autenticidade do progresso sem distorções externas. Com o tempo, percebo que resultados que amadurecem em silêncio se tornam mais estáveis quando finalmente se expressam. Eles não precisam de validação. Eles se manifestam através de comportamento consistente, escolhas claras e presença segura. O que foi integrado internamente se reflete naturalmente no externo. A palavra, nesse momento, não sustenta o resultado. Ela apenas o acompanha. É por isso que nem todo resultado deve ser anunciado imediatamente. Alguns precisam primeiro se tornar parte da estrutura interna. Quando isso acontece, eles não dependem mais de aprovação. Eles se mantêm por coerência própria. O silêncio nesse estágio não diminui a conquista. Ele a fortalece. E aquilo que foi consolidado internamente se sustenta com muito mais estabilidade quando finalmente se torna visível. Existe um tipo de dor que já cumpriu sua função. Ela ensinou, ajustou, transformou. No entanto, quando essa dor é constantemente verbalizada, ela deixa de ser aprendizado e volta a ser experiência ativa. A palavra funciona como um gatilho de retorno. Ao contar novamente, a mente revive. Ao reviver, o corpo responde. Emoções antigas reaparecem como se o evento ainda estivesse acontecendo. O passado deixa de ser passado porque continua sendo trazido ao presente pela fala. Percebo que, ao narrar dores antigas, a mente reconstrói a experiência com detalhes emocionais. Mesmo que a intenção seja apenas compartilhar, a repetição reforça os circuitos associados àquela memória. O sistema emocional não diferencia lembrança de vivência atual. Ele reage. A dor ganha nova carga. O que poderia permanecer integrado como aprendizado se reativa como estado emocional recorrente. Existe também o efeito do olhar externo sobre essas histórias. Cada pessoa reage de uma forma. Algumas reforçam a dor, outras minimizam, outras reinterpretam. Essas respostas entram no campo emocional e alteram a forma como a memória é armazenada. A dor passa a carregar camadas que não pertenciam originalmente à experiência. O passado se mistura com opiniões, julgamentos e consolos que não ajudam na integração real do que foi vivido.
Quando deixo certas dores em silêncio, algo diferente acontece. A memória perde intensidade emocional. Ela permanece como referência, não como ferida. A mente reconhece o ocorrido sem se prender a ele. O corpo não reage com a mesma carga. A emoção não se repete. Esse silêncio não nega o passado. Ele apenas impede que ele continue ocupando espaço no presente. Também percebo que o silêncio permite que a identidade se desprenda da dor. Quando uma história dolorosa é contada repetidamente, ela pode se tornar parte da forma como a pessoa se percebe. A mente cria uma narrativa de quem eu sou baseada no que sofri. Ao interromper essa repetição, a identidade se flexibiliza. A experiência deixa de definir. Ela apenas compõe o caminho, sem ocupar o centro. Outro ponto importante é que o silêncio cria espaço para novas experiências internas. Quando a mente não está constantemente revisitando dores antigas, ela se abre para estados diferentes. O foco se desloca. A atenção deixa de orbitar o passado. O presente ganha mais espaço. Esse movimento não exige esforço. Ele acontece naturalmente quando a memória não é continuamente reativada pela fala. Com o tempo, percebo que dores que permanecem em silêncio se transformam em maturidade emocional. Elas não desaparecem, mas perdem peso. A mente aprende com elas, sem se prender. O corpo responde com mais neutralidade. A experiência se integra de forma saudável. Quando eventualmente a história é lembrada, ela surge sem carga excessiva. O aprendizado permanece. A dor não. É por isso que nem toda dor do passado precisa ser contada novamente. Algumas já cumpriram seu papel. Ao respeitar esse encerramento silencioso, a mente se libera. O emocional se estabiliza. O presente deixa de ser contaminado por memórias que não precisam mais ser revividas. O silêncio, nesse caso, não apaga a história. Ele permite que ela fique no lugar certo. E esse ajuste muda profundamente a forma como a vida é experimentada agora. Chega um ponto em que começo a perceber que o silêncio não é ausência de expressão, mas presença de consciência. Depois de observar o que não precisa mais ser dito, algo se reorganiza internamente. A mente deixa de se dispersar em explicações, justificativas e narrativas repetidas. Existe uma sensação clara de contenção saudável. Não como repressão, mas como economia de energia. O que permanece em silêncio começa a ganhar forma interna. O que precisa se dissolver perde força. O eixo se ajusta sem esforço. Quando a fala se torna mais seletiva, a mente também se torna mais precisa. Pensamentos deixam de girar em círculos. Emoções encontram espaço para se integrar, sem precisar ser anunciadas. O estado interno se estabiliza porque não está sendo constantemente exposto ao olhar externo. Esse recolhimento cria coerência. A mente aprende a confiar mais na própria percepção. O ruído diminui. A clareza aumenta de forma natural, sem necessidade de controle. Nesse estado, percebo que muitas batalhas internas deixam de existir. Não há mais necessidade de provar, convencer ou explicar tudo. A mente descansa da vigilância constante. O corpo responde com mais leveza. A presença se torna contínua, não intensa, não eufórica, apenas estável. Esse tipo de estabilidade não depende do que é dito, mas do que é sustentado internamente com consistência silenciosa. O silêncio também altera a relação com o mundo externo. As opiniões alheias perdem peso. As reações externas deixam de definir o estado interno. Existe um espaço entre o que acontece fora e a forma como respondo. Esse espaço não é criado artificialmente.
Ele surge quando a mente não está mais projetando para fora tudo o que ainda está se organizando dentro. O alinhamento se estabelece a partir de dentro para fora. Com o tempo, percebo que aquilo que realmente importa não precisa ser anunciado. Ele se manifesta na postura, nas escolhas, na forma de agir. O que foi integrado internamente se expressa sem esforço. Não há necessidade de palavras para sustentar o que já está coerente. A mente reconhece quando algo é sólido. E o que é sólido não depende de validação externa para existir. Esse entendimento traz uma liberdade silenciosa. A liberdade de não precisar compartilhar tudo. A liberdade de deixar processos amadurecerem no tempo certo. A liberdade de permitir que emoções passem sem serem transformadas em identidade. O silêncio deixa de ser vazio e passa a ser um espaço fértil. Um campo onde a mente se reorganiza sem interferência, sem comparação e sem pressão. Nesse ponto, fica claro que falar menos não é se fechar, é se alinhar. É escolher conscientemente o que merece energia e o que já não precisa mais ser alimentado. Cada palavra poupada preserva foco. Cada silêncio consciente fortalece a presença. A mente aprende que nem tudo precisa de voz para existir. Algumas coisas se sustentam melhor quando permanecem internas. Aos poucos, esse silêncio se torna natural. Não como regra, mas como inteligência interna. A fala surge quando faz sentido. O silêncio permanece quando protege. Não há rigidez, há discernimento. Esse equilíbrio cria uma relação mais madura com a própria mente e com o próprio processo. O que precisa ser dito, será dito no momento certo. O que precisa ficar em silêncio, cumprirá seu papel sem conflito. É assim que o silêncio deixa de ser apenas ausência de palavras e se transforma em alinhamento. Um alinhamento que organiza pensamentos, emoções e escolhas de forma consistente. Quando a mente aprende a escolher o silêncio certo, ela se fortalece. O interno se estabiliza. E a realidade externa começa a refletir, com mais clareza e menos esforço, esse novo estado de consciência que se sustenta por si mesmo.